precisar de 300 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 xícara de leite, 1 xícara de água morna, fermento biológico 1 pacotinho, 2 colheres de sopa de manteiga derretida e bicarbonato de sódio. Bom, a primeira parte é misturar o fermento, que é aquele fermento para pão, com o leite morno. E nós vamos deixar ele descansar por cerca de 10 minutos, para ela formar aquela consistência meio esponjosa. Depois de descansada essa mistura, nós vamos misturar o restante dos ingredientes, menos a água e o bicarbonato de sódio. Então nós vamos colocar num outro recipiente a farinha de trigo, o açúcar mascavo, a manteiga derretida, e essa mistura do leite com o fermento. E vamos mexer bem. Você vai notar, conforme eu for fazendo a mistura, que ela vai ficar uma mistura que ela não fica uma massa de pão ainda. Mas isso serve para que a gente deixe a massa o mais leve possível, para ela não ficar uma massa dura nem pesada. Então, vocês vão ver aí que ela fica uma massa tipo de bolo. E aí nós vamos adicionando a farinha de trigo aos poucos, até a gente achar que ela está desgrudando um pouquinho do fundo do recipiente. E feito isso, eu devo ter misturado umas 2 a 3 vezes, adicionado umas 2 a 3 vezes farinha de trigo. E quando eu achei que ela já estava meio pesada e meio que desgrudando, aí eu passei em um outro recipiente a massa para deixar ela descansar por mais 20 minutos. E aí depois a gente vai começar a sovar ela. Então você vai deixar descansar agora por 20 minutos. Bom, depois da massa descansada, ela deu uma crescidinha, uma inchadinha, nós vamos começar a sovar ela. Então você coloca um pouco de farinha de trigo na tua bancada ou na tua pia e vai passar essa massa que está um pouco grudenta ainda para a mesa. E agora nós vamos começar a sovar ela e adicionando de pouquinho em pouquinho mais um pouco de farinha de trigo. E vamos misturar bem. A gente mistura bem, coloca mais um pouco, mistura e vocês vão ver que ela vai começar a desgrudar. Assim que ela desgrudar da tua mão e não estiver mais grudando em nada, ela tá pronta. Ela vai ficar uma massa super, super, super leve. Olha só, tá vendo como ela já não gruda mais no fundo, não gruda mais na minha mão? Ela tá uma massinha muito boa de mexer. Vou mostrar ela de pertinho para vocês. Ela fica numa consistência um pouquinho esponjosa e é essa consistência que ela tem que ficar para que ela fique muito leve. E agora nós vamos fazer a parte da modelagem do pretzel. Eu ensinei a maneira mais fácil que eu consigo de fazer e essa receita ela rende em média 7 pretzels. Tudo vai depender do tamanho do pretzel que você fizer. Mas eu já fiz umas 3 vezes essa receita e ela rendeu 7 pretzels. E aí você faz uma bolinha, dá uma trançadinha nas pontas, junta no meio e tá formado o teu pretzel.
O tamanho da cobrinha que você tem que abrir é em média uns 50 centímetros, mais ou menos. Pronto, feito todos os pretzels, nós vamos colocar ele numa forma. Essa minha forma é de silicone, então eu não precisei untar. Mas se a tua for de alumínio, é bom você dar uma untadinha. E vamos deixar eles descansarem por mais 20 minutos. E aí nós vamos fazer essa misturinha depois deles descansados, que é a misturinha de água morna com 3 colheres de bicarbonato de sódio. Essa mistura ela vai servir para deixar o teu pretzel crocante e douradinho. Enquanto ele está no forno, nós vamos preparar a cobertura. A cobertura eu fiz de doce de leite, então eu comprei um saquinho de confeiteiro, comprei o doce de leite pronto, cortei na ponta do saco bem fininho. E aí eu fiz assim, eu coloquei num copo fundo para ficar mais fácil de colocar o doce de leite no saco. E já tá pronto para quando o nosso pretzel sair do forno. Aí estão eles, douradinhos, gordinhos e deliciosos. E aí agora é só você colocar o doce de leite em cima e comer. Eles ficam muito bons quando a gente come eles quentinhos, mas se você quiser comer frio também não tem problema. E a cobertura você pode fazer do gosto que você quiser. Eu fiz de doce de leite, mas você pode fazer de chocolate branco, de chocolate preto, de canela com açúcar. Eles ficam uma delícia e eu tenho certeza que você vai adorar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um joinha, que tem muito mais por aí. Um beijo, tchau!